Todos nos assistindo. Bom, é um prazer estar aqui de novo, mais uma vez, com o Gustavo, agora recebendo a Thaís. Eu sou Márcio Teles, essa aqui é a Arqueologia das Mídias One-on-One, uma série de lives que eu e o Gustavo criamos para falar um pouco sobre a arqueologia das mídias, que é algo que nos interessa, que a gente pesquisa, a gente trabalha. Sou Márcio Teles, eu sou doutor em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com estágio em Winchester, e sou um dos criadores da Escola de Comunicação, né? Quem nos acompanha nas redes aí já deve conhecer a minha cara. E estou aqui falando com o Gustavo, meu parceiro nessa empreitada. Gustavo, bom te ter aqui de novo. Obrigado, Márcio. Boa noite. Boa noite para a Thaís, nossa convidada, e para todo mundo que está nos assistindo, ou que vai nos assistir depois na versão gravada. Eu sou Gustavo Fischer, sou professor do PPG em Ciências da Comunicação aqui da Unicinos, no Rio Grande do Sul. E aproveito para lembrar quem já nos acompanha, ou então quem está vindo pela primeira vez assistir a live hoje, que nós temos as outras lives desde que a gente iniciou no começo do semestre, as duas primeiras discutindo questões conceituais e metodológicas sobre arqueologia da mídia, e depois uma live com o professor Marcelo Kondler para falar de nostalgia e música pop. Se encontra aqui tanto no Facebook da escola, quanto também no canal do YouTube da escola e compartilhado aí pelas redes também. É isso aí. Bem legal. Hoje a gente tem aqui com a gente a Thaís Aragão, né? Oi, pessoal, boa noite. Prazer de ter aqui, Thaís. A Thaís é doutora em Comunicação pela Unicinos, com estágio de doutorado na Universidade de Salford e na Westminster School of Media, junto com Michael Goddard, que é também um parceiro aí das arqueologias. Participou do projeto Creative Industries, Cities and Popular Music Scenes. Que mais, Thaís? Thaís fez um monte de coisa. Produtora cultural da Universidade Federal do Ceará. É mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional da URGS. Integra o Grupo de Pesquisa Identidade e Território da URGS. Atualmente atua na Rádio Universitária FM da Universidade Federal do Ceará, como produtora cultural. Também foi da Secretaria de Comunicação da URGS entre 2008 e 2018. Fomos colegas, né, Thaís? Mais de 10 anos. É verdade. Possui graduação em Comunicação Social pela UFC, especialização em Comunicação e Cultura pela Faculdade 7 de Setembro, investiga principalmente questões envolvendo mídia, som e território. Enfim, somos temáticos, né, nessas nossas explorações sobre a arqueologia das mídias, então é bem legal ter a Thaís, depois a gente ter conversado com o Marcelo, e é bom te ter aqui, Thaís. Obrigado por ter aceitado esse convite. Obrigada por chamar, adoro esse tema. Então, Thaís, justamente nessa ideia da gente iniciar a conversa, o tema de hoje ele passa de novo pela questão da sonoridade, do som, mas no teu caso, o teu trabalho tem também esse envolvimento com essa dimensão, esse conceito e talvez até quase uma atitude investigativa da ideia do mapa, né? E dentro dessa perspectiva de pensar os meios, as medialidades, as técnicas, né? Como é que isso chegou para ti, assim? Como é que tu foi te envolvendo com essa perspectiva? Olha, foi antes da pós-graduação, né? Isso foi o que me levou a ir para a pós. Por quê? Porque já tinha trabalho em comunicação, né? Eu trabalhei no impresso, em redação, depois como produtora cultural, tive meu selo, minha produtora cultural, lançando fonogramas, inclusive, né? E aí, em um certo momento, a gente fez uma compilação de música do Ceará, né? Uma compilação até que na época foi bem comentada pelo Hermano Viana, porque a gente misturou bastante os gêneros, né, de uma forma que até as coisas ditas tradicionais, né, folclóricas, se misturassem com coisas ditas mais contemporâneas ou modernas, meio que misturando isso aí, porque o que é tradicional e o que é moderno, na verdade, são bem mais
mais a mesma coisa do que coisas diferentes, né? E aí eu fiquei pensando bastante sobre o que é uma música do lugar. E, na real, eu meio que me desgostei um pouco de pensar os sons do lugar a partir de gêneros musicais. Porque eu vi, assim, que, pô, muitas vezes tu tá fazendo aqui uma coisa que é um gênero... se tu tá dentro de uma caixinha do gênero, você tá muito parecido com pessoas de outros lugares, né? Então, assim, será mesmo? Eu acabei me perguntando se, de repente, o som que rola na rua, se tem algum som que rola na rua que não pode ser uma música do lugar, né? Muito também influenciada por algumas leituras que eu estava fazendo na época, já me orientando para investigar uma coisa com mais calma, porque o jornalismo tem um ritmo muito rápido, a produção cultural tem um ritmo um pouco mais alargado, né? Mas ainda assim eu estava precisando dar um tempo, eu acho que o tempo da academia é interessante para quem quer se aprofundar em algumas coisas, né? Então, fui para a música experimental, onde eu fui rever o que era música, o que era som, né? E aí, nesse espaço, nessas trocas, nessas leituras, nessas escutas, eu acabei me deparando com a questão do próprio espaço, né? E das coisas materiais. Já estavam ali quando eu comecei a me interessar por autômatos, por música mecânica, por caixa de música, entendeu? Para entender o que a caixa de música é diferente do disco de vinil, porque é diferente do MP3, que a gente estava ouvindo muito, já estava né, isso aí foi fim dos anos 90 e tal. Então, todas essas coisas estavam meio que deixando a cabeça da gente, né, muita gente pensando. E foi por aí que eu entrei, né, mas principalmente no mestrado eu pensei em investigar um fenômeno da rua, que era um vendedor ambulante, que aí em Porto Alegre eu acho que a melhor comparação, por exemplo, é o afiador, né, de facas e tesouros, né, porque é um movimento parecido. Aqui é um cara que vende um biscoito usando um triângulo, né, e eu queria, né, entender como é que esse movimento dessa pessoa pela cidade cotidianamente tinha a ver com criar identidade de um lugar. Então, esse foi a minha pesquisa de mestrado. Então, eu entrei meio por aí, né? Interessante. E ali, assim, apareceram já, assim, vestígios de um lugar de fala relacionado a essa preocupação, que já dá para ver de cara pelo objeto a ideia de um olhar para aquilo que fica mais à margem em relação a essa questão mais tradicional, que falou dos gêneros e tudo mais. Mas também do ponto de vista, assim, das teorias da comunicação e tal, como é que foi buscar caminhos aí, né, para ir evoluindo nesse sentido? Eu levei uns paus ali, né, no doutorado, porque eu estava querendo, por não ter feito o meu mestrado na comunicação, então, assim, mas por ter passado por uma área, que é o planejamento urbano e regional, que no Brasil, ele é, assim, de uma importância tremenda, tremenda. E ele é uma área realmente interdisciplinar. O PROPUR foi o primeiro programa de pós-graduação interdisciplinar da URGS, né? E está fazendo anos esse ano, né? Está fazendo 50 anos? Meu Deus, me perdi aqui. Mas, enfim, ali se juntavam geógrafos, sociólogos, pessoal do direito, pesquisadores do direito, na minha turma tinha até uma bióloga, então, assim, todo mundo estava ali vendo investigando a cidade, o fenômeno cidade, né? E suas derivações, até a região, né, por exemplo. Então, Gustavo, me pergunta de novo que eu já me perdi. Não, eu estava vendo a tua pesquisa ainda do mestrado ali, como é que aquilo ali já começou a te fazer pensar mesmo numa área fora da comunicação, nas questões das teorias da comunicação ou dos meios, né? Olha, no planejamento urbano, o pessoal dizia assim, é claro que tinha que ser uma pessoa da comunicação para pensar um objeto assim, pensar a cidade a partir da dimensão sonora. E né? Porque eu vim aqui estudar o espaço, o território, um monte de coisas que a gente não tem
na comunicação, ou pelo menos não nessa, né, com esse foco tão... Sim. Então, eu disse, mas então, vou ter que voltar então para a comunicação para ver se, já que estão dizendo que faz sentido, então vamos lá, voltar para a comunicação para ver isso a partir do pensamento comunicacional. Uhum. Só que eu me deparei com um problema, né? Que era, primeiro, eu acho que esse distanciamento da comunicação como área, né, acadêmica, fez com que eu entrasse de novo na área e também, porque assim, a minha prática é comunicação, então, ao mesmo tempo eu entrei de novo, né, reentrei na área meio assim, aqui é o meu lugar, mas ao mesmo tempo, tipo, eu não tenho as amarras, entendeu, do pessoal que a graduação, o mestrado, entendeu? Então eu fiz assim, cara, eu não gosto disso aqui. Que são as teorias, desculpa, mas tão antigas. E elas trazem um problema de entendimento para os estudantes. E aí eu falo como estudante de doutorado, né, naquela época, mas eu penso que para os estudantes de graduação também seja um grande problema, que é você tem teorias que elas falam de rádio, né, muito em cima daquele aparelhinho lá, ou daquele jeito como se relacionava com rádio, e mais, rádio como um gênero já fechado, né? Não se fala de rádio tanto a partir, por exemplo, de uma perspectiva histórica da técnica, para que a pessoa consiga dizer assim, bom, aquilo era aquilo, agora a técnica mudou, então como é que acontece, né? E todos os processos, né, de relação social, da inserção dessa técnica no panorama, as consequências políticas, né? Enfim, tudo. Então eu não curti. Eu fiquei assim, mais de boas de não pegar de volta aquilo ali, entendeu? Então, eu fui direto em literaturas mais novas, até porque dizem, né, Gustavo, que a gente precisa, no doutorado, testar, realmente explorar algo que não tenha sido explorado antes, muito embora a gente saiba que nem todo mundo faz, né? Mas eu disse, então vamos fazer. Então, eu peguei aquela literatura que eu comecei em 2014, o livro da Sybille Kramer apareceu em 2015, mas quando apareceu já tinha algumas leituras que olha, é isso aqui, né? E vamos focar no livro dela, né? Eu curti, achei que tinha a ver, tinha uma boa interface com o som, porque nem todas as teorias, né, têm uma boa interface com o som. O som é um fenômeno, vamos dizer assim, né, que é até difícil a gente conceituar o que é som. Mas vamos falar dos fenômenos sonoros como fenômenos que são absolutamente desafiadores, né, e que só agora começam a ter uma teorização, uma filosofia, né, trabalhos acadêmicos, pesquisas, que estão mais ou menos, né, aí no nível das teorias do visual, né? E mais, o mais legal é que já pega assim, mas as teorias do visual já estão passando por revisões, então de repente as do som, a gente já pula essa parte, né? Então, já tá mais, assim, já que a gente está meio assim, né, atrasado, porque é difícil, né, o som eu acho que ele é mais difícil. O pessoal às vezes diz que, assim, o som é o primo pobre, né, mas eu acho que ele também é muito desafiador. E como tem pouco material em relação aos outros fenômenos, né, a imprensa, né, na comunicação eu digo como técnica, como métier, né, como trabalho, eu acho que tem pouca gente que se mete a isso, mas graças a Deus isso está mudando. Eu acho legal, né? Vai lá, Márcio.
Claro, claro. Eu só queria fazer um comentário. Eu acho que é legal a ideia das teorias, né, Thaís? Porque eu acho que o que a gente tem muito aqui no Brasil, principalmente quando a gente fala em teoria da comunicação na graduação, é uma ideia de museu das teorias, como chamou o Luiz Mauro. Eu gosto do bom termo, né? Porque às vezes parece isso, né? A gente fica falando, bom, teve essa teoria aqui, depois teve essa, e às vezes a gente pensa elas como se fossem ultrapassadas, mas a gente não entende exatamente por quê ou como, né? E eu acho que na comunicação tem muito uma dimensão de que a teoria é muito ligada com as técnicas atuais do momento em que o teórico está pensando o que ele está escrevendo, o que ele está observando, né? Tem esse entrelaçamento entre tecnologia, técnica e pensamento muito marcado, acho, nas teorias da comunicação. E também o trabalho, né? É. Eu acho. O trabalho do jornalista, o trabalho, né? Enfim, de quem vai fazer audiovisual. Então, acho que tem isso aí também. A gente fica falando do nosso fazer e falando dos meios a partir do mais... Do que a gente faz. Né? Do que está mais perto do olho. Então, assim, que teoria é essa que não se afasta? Porque essa técnica vai mudar. E quando essa técnica vai mudar, essa teoria vai ficar velha junto com essa técnica. Falta abstração. Mas acho que também tem uma dimensão arqueológica da própria teoria, né? A gente está falando, acho que às vezes a gente perde isso, né? Bom, teve essa teoria que falava sobre isso e é como se aplicasse para qualquer coisa que viesse depois. E aí fica meio... Se a gente perde um pouco da história da própria teoria, a gente acaba perdendo um pouco dessa dimensão de que é justamente isso, que eles estavam olhando para coisas muito do momento, né? Entender que a teoria também é um artefato arqueológico, digamos assim, né? Mas isso até eu ia te fazer uma pergunta antes, quando eu estava falando de território e cidade, que eu fiquei pensando, bom, por que você foi para os alemães e não foi lá para a escola de Chicago, que lida justamente com comunicação, território e formação, né? Mas, enfim, acho que já entendi a tua questão, né? Não estamos falando de uma teoria de 100 anos atrás, estamos falando do pessoal mais recente. Talvez seja bom, Thaís, falar um pouco também, para quem está nos ouvindo aí, nos vendo, né, do objeto mesmo, né? O que virou, então, a tua questão de investigação para a gente entender essa mobilização de conceitos aí, né? Certo. Mas tem a galera de Chicago. Tem. Pode crer que tem, porque assim, vamos falar sério. Quando a gente fala que assim, eu não quero mais tratar a partir daqui, é porque já foi, eu já li, já tem a influência desse pensamento, entendeu? Não é que não esteja com a gente, porque o que a gente está fazendo hoje, se não fosse esses caras, também não tinha. Então, assim, não é que seja uma ruptura drástica com eles, é só tipo assim, a gente precisa ir em frente, né? Não dá para ficar, as coisas não param, né? Então, um pouco por isso. Mas, enfim, foi engraçado, assim, quando eu fui para o mestrado, porque eu fui para o mestrado com o objeto empírico. Eu quero estudar esse negócio aqui, desse cara passando, fazendo esse barulhinho, que é legal, que diz sobre a cidade, que traz lembranças, o que é isso, né? Aí, quando eu cheguei no mestrado, que é uma coisa que a gente aprende, porque é o primeiro passo de pesquisador, né? Eu disse assim, não, mas você vai ter que abstrair isso aqui, não é assim, né? Você tem que dar um passo para trás, tentar entender como fenômeno e toda aquela história. Aí eu fui atrás de mergulhar, né, na teoria, na teoria sobre o território, sobre o espaço, né, sobre a territorialidade, que na real tem mais a ver com esse fenômeno do que o próprio território, né? Enfim, só que quando eu saí, né, eu saí do mestrado já com um objeto de estudo que não era mais empírico. O objeto que eu queria estudar na comunicação já era um objeto teórico. Por quê? Porque eu queria saber como abordar esse fenômeno, né, das ruas em 2014, né, em 2013, ali quando eu estava escrevendo também, quando isso não tem nada a ver com internet, né, novas tecnologias,
Então, assim, cara, ninguém vai querer esse trabalho. Ninguém vai querer me orientar. Não vou entrar em nenhum programa de pós-graduação de comunicação porque não tem a questão do digital. Então, o que fazer? Assim, eu vou ter que ter um objeto empírico que ele tenha tanto as questões do digital quanto as questões do som na rua, da escuta, que é sempre mediada, assim, o pessoal diz assim, escuta não mediada, não sei se existe, sabe? Inclusive, uma coisa interessante que eu descobri nessa pandemia é que, apesar desse meu grande interesse pelo som, as minhas orelhas são muito pequenas, que não aguentam óculos junto com máscara, né? Eu disse, nossa, né? Então, isso aqui é mediação também, o corpo da gente é mediação para a escuta, né? Mas outros 500, né? Mas essa mediação não mediada é tecnologicamente mediada. Um tecnológico que é maquínico, por exemplo. Pronto, aí a gente resolve, entendeu? Então, apareceram para mim os mapas sonoros. Pronto, isso aqui, né, era uma coisa que eu já vinha vendo aos poucos, que era algo que estava sendo praticado por vários artistas. O campo das artes é muito interessante, por quê? Porque eu gosto também de um lance poético, né? Assim, eu não gosto dessa pesquisa super dura, eu gosto da abertura que as artes dão para a gente pensar as coisas de um jeito menos duro, né? E para a gente abrir um pouco a cabeça. Então, era uma prática de artistas também. Uhum. E eu me dediquei a isso por quê? Porque tinha todas as fases, assim, pronto, eu preciso ir atrás, então, de uma teoria, ou no caso, acabou sendo a filosofia dos meios, mas com uma abordagem teórica, né, que é da Kremer, que desse conta, desde a escuta dita não mediada, não maquinicamente mediada, passando pela gravação, que aí eu poderia discutir a gravação ali nos seus primórdios, né, em 1877, aquela gravação, né, analógica, até chegar no digital. Aí pronto, eu fechei. Então, foi por isso que eu cheguei nos mapas sonoros. Eu tinha uma pergunta que era teórica, como abordar esse fenômeno na comunicação, e aí eu tive que ir atrás de um bom objeto, um objeto com o qual eu pudesse me deparar com essa questão e, de repente, testar essas teorias, esse novo pensamento aí, enfim. E aí eu cheguei nas teorias alemãs. Sim, mas até queria te perguntar sobre isso, né? Mas chegou pela Sibyl Kramer, né? Sibyl Kramer, que é uma teórica que a gente não colocou no nosso hall de teóricos de arqueologia das mídias, né? Até porque tem uma diferença principalmente grande com o Friedrich Kittler, né? Que é meio que o papa da arqueologia das mídias, a não ser no pensamento mais posterior do Kittler, que ele corrige um pouco do caminho para incluir algo que para Sibyl Kramer parece essencial, que é o corpo, né, Thaís? Exatamente, para mim também. Queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim. Então, eu acho o pensamento do Kittler essencial. Por quê? Porque uma das formas como que eu vi que seria muito bom para resolver algumas questões, ou para colocar algumas questões em movimento, seriam as materialidades. E a filosofia dos meios trata das materialidades. E a arqueologia das mídias trata de materialidades. Assim, são muito próximos, né? Porém, diferentes, mas são muito próximos, né? E eu gosto dessas leituras, porque elas se avizinham demais, muitas coisas são até comuns, né? Então, são leituras que a gente tem que fazer, e pensar o diferente também faz a gente ver, será que é isso mesmo? Né? Então, por exemplo, teve uma coisa muito bacana que foi, eu fui para o colóquio doutoral
né, lá na Associação dos Pesquisadores de Internet, que no ano que eu estava no sanduíche foi em Berlim. Daí eu fui de Londres para Berlim, na Humboldt, né, que é onde o Wolfgang Ernst trabalha, né? Ele é o chefe do departamento de estudos de mídia lá. E aí eu li as coisas dele, muitas coisas que ele escreveu me ajudaram bastante na tese, né? Mas foi uma coisa curiosa que, assim, eu troquei alguns e-mails com ele antes, né? Antes do sanduíche. E aí ele disse assim, olha, eu não entendo, porque você está trabalhando com a Kremer e você também, né, quer colocar as minhas coisas. Eu disse, ué, por quê? Aí ele disse assim, não, porque a gente é mídia centrista, né? Então, assim, a gente acredita Eles são deterministas tecnológicos. E aí eu quase que, assim, eu acho que isso é tão tabu na comunicação brasileira, que eu fiquei assim, nossa, eu nem sabia que tinha gente que se dizia determinista tecnológico, porque parece assim, não pode, né? E os caras estão lá. É claro que, assim, tem muitas críticas, eles não são maioria nos estudos, né? Sim. Por conta dessas questões, por exemplo. Está todo mundo falando sobre esse documentário na Netflix sobre... Como é o nome? Dilema das Redes. Né? Eu não vi, porque já vi algumas pessoas que eu gosto, assim, que eu acho pessoas sérias falando sobre, eu disse, estou muito ocupada, não vou ver. Eu até disse para vocês que assistiram, mas acabei não assistindo. Mas por quê? Porque, assim, quem faz esses sistemas são pessoas, entendeu? Então, os sistemas vão ter vieses que também começam nas pessoas e vão adiante, é claro, né? Mas a perspectiva da Kremer é a perspectiva de que o meio, ele é informado, né? Ele recebe algo, ele não é o criador, ele não cria mundo, né? Ele está pronto para ser informado a partir de... Claro, ele tem disposições, né? Mas ele recebe e transmite. Na hora de transmitir, ele não é super passivo, ele tem características próprias que deixam marcas no transmitido, né? Então, assim, ele não é nem lá nem cá, ele é exatamente o que está no meio, entendeu? Então, essa perspectiva me parece mais interessante do que colocar tudo tipo, acabou, gente, acabou a era do homem, dos humanos, né, melhor dizendo, acabou. É entregar muito para o que nós criamos, né? Assim, é se eximir demais das responsabilidades. E por isso que eu fico com a Kremer, né? Porque eu acho que o nosso grande equipamento ainda é o corpo, né? Tanto que não tem máquina que consiga, a gente até tenta, né, reproduzir nas máquinas o que o nosso corpo faz em termos de escuta, em termos de inteligência, em termos de visão, e mobilidade e tal, mas não rola, né? Enfim. Thaís, essas convocações teóricas à luz da tua tese, assim, e como é que tu poderia nos contar um pouco, assim, metodologicamente, assim, essa ideia de olhar para os meios e nessa relação do meio ser informado e tal, como que metodologicamente tu resolveu isso? Tu fez um mapa dos mapas? Tu fez uma cartografia de uma cartografia? Como é que foi isso? Não, inclusive eu digo assim, gente, a cartografia aqui é a arte dos mapas, não vai ter nada a ver com a cartografia do Deleuze, não vai, que é método, né? Então eu fiz um corte. Cartografia, quando eu falar de cartografia, nós estamos falando da arte e da ciência dos mapas, né? E a metodologia veio da Kremer, que na verdade ela funilou aí uma série de discussões daquele grupo dos filósofos dos meios, né? Então, nem tudo é dela,
né? Ela traz aquela discussão e entrega, né? Então, tem uma coisa muito legal sobre o que é, como é que se define meios em termos filosóficos dentro desse grupo, que é um grupo que se formou a partir do final dos anos 90, se perguntando o que são filósofos e alemães, né? Então, assim, eles se perguntaram, será que nós não temos nada a falar sobre a internet? Porque vocês sabem que a filosofia ela remete muito aos clássicos, né? Enfim. Mas eles estavam assim, não, a gente também talvez tenha que pensar alguma coisa. E eles começaram a dizer, poxa, nós temos que repensar uma coisa muito simples. Eles foram a essas leituras sobre os meios. Enfim, você tem a Escola de Frankfurt, que é lá, né? Não vamos esquecer que são teorias alemãs também, né? A Escola de Frankfurt. Mas, do ponto de vista filosófico, eles fizeram uma pergunta super simples, que é o que cabe a eles fazer as perguntas super simples, que é assim, o que é um meio, né? E aí, saíram com essa definição, aparentemente simples, de que o meio é aquilo que desaparece, ou aparenta desaparecer quando ele transmite alguma coisa. Por quê? Porque na hora da transmissão, ele dá a perceber o que ele transmite, se colocando por trás, assim, digamos, por trás. Não é assim, né? Mas, enfim, é mais complexo. Mas, por exemplo, nós estamos aqui com o celular, né? Digamos que ele está desligado. O que é isso? Isso aqui é um pedaço de troço altamente, né, inflamável. Preto, né? Um troço preto aqui. Só que quando a gente começa a olhar e ver as coisas, vocês mesmos estão aí, nós estamos olhando para uma tela, né? Que se tivesse desligado, a gente não ia ficar olhando para isso, porque ia ser um trambolho preto na frente da gente. O meio estaria em toda a sua opacidade, né? Mas quando ele funciona, quando ele está funcionando, ele tem a capacidade de meio que, tipo, desaparecer, gente. Vocês não estão mais me vendo, vocês estão vendo aquilo que eu estou transmitindo, né? E essa definição de meio me ajudou a capturar as mídias sonoras. O que eram os meios sonoros no curso da escuta do som da rua, na escuta das coisas ao redor da gente, o que eram os meios sonoros na hora da gravação, microfone, fio, headphone, toda essa parafernália, né? Mídias de reprodução, meios de gravação, né? Meios de armazenamento. Aí a gente começa a alargar. Por isso que os outros caras são legais também de ler, né? Os que são mídiacentristas. Óbvio, tem que ler, os caras têm coisas interessantíssimas. Então, e até chegar no digital. Por quê? Porque se a gente percebe quais são as materialidades envolvidas, aqui a materialidade mudou, mas o processo da transmissão do som continua, entendeu? E a gente tem que ir atrás, né, desse movimento, né, do fluxo que está entrecortado por meios sonoros os mais complexos e os mais diversos possíveis, incluindo os prédios daqui, as paredes daqui, se a nossa sala faz eco, se ela está melhor revestida. Então, assim, tudo isso é meio. Tudo isso vai conformar o som que está sendo emitido. Então, é mais ou menos por aí. Eu acho... Mas só fechando, então, assim, o conceito de meio trazido pela Kremer, do círculo dos filósofos dos meios, esse dos anos 90, começo dos 2000, me deu uma chave metodológica. É tipo assim, agora eu vou atrás de perguntar para os criadores de mapas sonoros o que eles fazem, do começo ao fim,
entendeu? Até desde a escuta na rua, passando pela gravação, até colocar isso na internet, criar plataforma, colocar, ouvir, enfim. E aí eu vou entendendo o que aparece e desaparece, entendeu? E aí a gente vê um monte de processo acontecendo. E foi isso que eu, entre aspas, assim, mapeei, mas por aí. É interessante. Eu gosto desse conceito de mídia como aquilo que desaparece, né? Joseph Vogel fala isso, Dieter Mersch também, né? Tem uma dimensão aí, mas eu acho curioso, né? Porque, enfim, tem um movimento mais recente de infraestrutura, né? Estudo de infraestrutura, que é mais comum no universo anglófono, né? Que o conceito de infraestrutura é basicamente o mesmo, né? Infraestrutura é aquilo que desaparece quando a gente está usando e que só aparece quando quebra, né? Que a gente percebe que não está mais funcionando, quando a internet falha, etc. Enfim, tem aí uma interlocução bacana. Eu fiquei pensando também... Mas, por exemplo, já não daria certo para mim, sabe por quê? Por quê? Porque eu me interesso pelo que não é máquina também, no processo do isso que eu ia som. falar. Então, assim, nesse caso, o meu ouvido, se eu ficar surda, quebra a infraestrutura, entendeu? Então, é isso que eu acho legal do conceito. Esse já não... É justamente o que eu ia te falar, né? Porque para o Kittler a voz não é uma mídia, né? Porque não grava nada, não tem nada que pode ser gravado na voz, né? Então, meio que o corpo desaparece aí um pouco do Kittler, né? E reaparece na câmera ou nessa ideia de mídia que tu está trazendo. Eu acho uma limitação, mas é aquilo. É uma limitação para os meus anseios, né? O que eu quero pesquisar. Porém, eu acho que a gente tem que ler. Tem que ler os caras, porque eles têm outros insights interessantes que ajudam nas perguntas que eu estou fazendo e que outras pessoas estão fazendo também. Então, assim, eu não gosto desse negócio de tornar os mediacentristas tabu, entendeu? Eu acho que eles ainda têm muitas coisas interessantes, mesmo quando a gente discorda. Legal. Gustavo, você está aí ainda? Acho que tua imagem está travada. É mesmo. Eu achei que era só comigo. Minha imagem está travada? Tá. Tá, mas vocês estão me ouvindo? Estamos Sim. Ouvindo. Tá, então é a força do som, né? Talvez a gente pudesse falar agora um pouco da questão da ideia do disco quadrado, né? Que é a outra parte do nosso tema contigo, que é a tua vida um pouco pós-tese, né? Exato. O que é o disco quadrado? Comenta com a gente um pouco. O disco quadrado é um disco quadrado mesmo, assim, depois eu posso deixar aí nos links. Acabei não trazendo a imagem, desculpa, gente. Mas é o seguinte, o que acontece? Estava falando antes com vocês que, assim, a gente é doido por teoria, né? Tem uma hora que a gente fica assim, meu Deus, que negócio legal. Só que a gente precisa baixar, né? E a gente precisa dizer assim, mas assim, teoria por teoria, ela tem que fazer sentido no mundo da gente, né? Então tá, então vamos lá. Mas a gente fica ligado também, né? A verdade é que é essa, a gente gosta muito de teoria, mas a gente começa a ver tudo, né? Olha ali as coisas acontecendo, a gente já começa a fazer os encaixes. Então, por exemplo, a questão das materialidades, que são muito caras para mim, né? Eu comecei a olhar mais os processos a partir das materialidades. E o que aconteceu? Eu estava vendo uma coisa assim, que apareceu, que foi o seguinte, uma pequena moda bem específica, alguns criadores, uma coisa bem artesanal, né? Gente na Europa, gente nos Estados Unidos, e apareceu uma galera aqui no Brasil também, né? Conheci um menino aí no Rio Grande do Sul, também conheci dois em São Paulo. O que eles faziam? Eles faziam um negócio que se chamou de lathe cut. O que é isso? É um disco que é o corte do torno. O que é isso? É
é bem legal porque remete à cultura jamaicana dos fonogramas. Dos fonogramas, pô, a cultura jamaicana é uma coisa fantástica para se estudar materialidades das mídias sonoras, né? Seja por conta dos sound systems, né? Mas essa especificamente dos fonogramas, o que era? Eles tinham as festas dos sound systems onde os DJs se apresentavam, né? E tinham todos os selos ali, né, dos anos 60 e tal. O que eles faziam? Eles faziam um corte provisório, que vocês sabem que o disco é feito por uma série de negativo, positivo, né? Assim, a matriz, né, imprime sobre outra coisa que vai imprimir, que vai fazer o bolachão, né? Então, tem uma série de transposições aí de negativo e positivo, quase como se fosse uma gravura, né? Dessas ranhuras que vão ser lidas pela agulha e amplificadas. Ok. O que os jamaicanos faziam? Para eles não perderem dinheiro, eles testavam os sons nas festas. Olha que legal. Só que naquela época não tinha todo um aparato eletrônico, ainda era os anos 60. Então, eles faziam o primeiro corte, a primeira gravação, nesse disco, que é um disco que não é para você usar muito, porque ele é muito frágil. Ele só é usado para você fazer aquele uso de vinil, né, que era o mais rígido para o público final. Mas aí eles faziam só o primeiro, o corte do torno ali, e levavam para a festa. E aí o DJ colocava ali, dependendo de como a festa reagia, eles diziam, não vai ser esse, vai ser aquele outro. Entendeu? Então, era um disco para ser usado só para algumas festas e acabou. Era isso. Então, assim, as pessoas começaram a recuperar esses aparelhos antigos, né, de fábricas que acabaram, né? Então, você já vê que é uma cultura aí que vem de um período já de declínio da indústria do disco, do vinil, né? Do LP. Então, esses maquinários começaram a aparecer e as pessoas que gostavam de música acabavam, né, se apropriando e disseram, vamos fazer, né? Então, o late cut foi uma febre aí, né? Ultimamente eu nem tenho visto mais tanto, mas foi uma febre de discos de vinil. Quem eu conversei, eles inventaram uma materialidade própria, que era mais barata, e tem mais aqui no Brasil, não é caro, assim, o valor não é em dólar, enfim. Então, tem essa questão da invenção, também da adaptação, e eles começaram a dizer assim, você vai ouvir, mas assim, você não vai ouvir muito bem, né? Para escutar, você escuta lá o seu MP3. Isso aqui é mais para você guardar, você ter aquela música da banda que você gosta no late cut. É para guardar. E mais, você pode pendurar na parede, porque dá para a gente também, né? Alguns desses discos vinham quadrados, né? E com desenhos assim no material plástico, né? Então, o que é isso? Eu estava relendo o ensaio do Benjamin, da obra de arte na era da reprodutibilidade técnica. Eu disse, gente, a gente tem que rever isso aqui. Por quê? Porque aqueles meios, né, que eram novidade ali no Benjamin, né, da reprodução, eles tiveram um ciclo e começaram a decair, começaram a ficar mais raros também, né? Então a raridade começou a voltar. O vinil, você se relaciona com ele, né? Por questões de memória, né? No meu tempo, não sei o que, eu ainda peguei isso aí, não sei o que. Então você já tem uma tradição aí sendo inventada em relação à mídia dos discos, né?
dos discos de vinil, vamos dizer assim, os LPs, os compactos. Então, é como se a gente tivesse que rever o que o Benjamin disse. Por quê? Porque o que ele dizia em relação aos meios, ao cinema, né, aos discos naquela época? É que, bom, não é como uma pintura, né, que está lá e por ser a pintura está ali naquela materialidade, não sai dali. Então, ela é um objeto único. Isso não acontece com os livros, não acontece com os discos, não acontece com os filmes, que podem ser reproduzidos ad infinito e chegar a todo mundo, né? Só que mudou, tem essas mídias estão envelhecendo e a infraestrutura para elas também começa a rarear, né? E elas começam a ser trazidas para outros contextos e esses vinis reaparecem com aura. Essa é que é o lance, né? Pô, esse vinil não é para você tocar, né? Tanto que tem muita gente que compra vinil, tem pesquisas dizendo que boa parte das pessoas, quase metade das pessoas que compram vinil não tocam, elas compram para ter, né? Para mostrar, para exibir. Então, assim, pode ser que esteja acontecendo aí o retorno da aura na mídia, né? Na mídia reprodutiva, né? Reprodutiva. Reproduzível. Então, essa é a questão. Eu acho que nós estamos em outro momento. Será? Ou então, sendo bem frankfurtiano, não é uma questão de mercado mesmo, digamos? Se cria uma demanda, se imprime a demanda, se substitui a tecnologia, e aí a gente... É tão artesanal, sabe? Se você pensar nos vinis, né? Mesmo esses que dá para ouvir várias vezes, ok. Mas no late cut é muito... Entendeu? Eu fiquei pensando no outro ensaio do Benjamin, mais do que o obra, aquele do colecionador, né? Porque, enfim, tem uma dimensão da coleção aí, de uma memória, né? Tem que cruzar esses dois, né? Esses Cruzar dois esses dois, trabalhos né? do Benjamin. Acho que É sim, verdade, né? acho que é interessante, né? A gente vê isso em outras mídias antigas, né? A própria ideia, games, gente que joga game antigo, o Gustavo conhece bem aí, Camilo, o pessoal que pesquisa isso, mas enfim, a fita cassete, a quadrinhos antigos, né? A gente coleciona só coisa que saiu há 30, 40 anos atrás e tal. Tem uma dimensão de paixão, né? Não sei se é a aura, como diz o Benjamin, talvez um outro tipo de aura, mas acho que sim, te entendo. Acho que tem aí alguma coisa de nostalgia, que nem a gente estava conversando com o Marcelo no nosso último encontro aqui da arqueologia das mídias, né? Algo de nostálgico dessas memórias das mídias, que a gente quer ter essas mídias e acumulá-las de novo, ou então ter mídias que seriam efêmeras se não fossem essa materialidade, né? Quer um negócio interessante, por exemplo, uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, mas que é bem interessante, os próprios mapas, a gente esquece que eles são mídia, né? Claro. Assim, Claro. e assim, para a gente entender o impacto dos mapas, né? No começo da modernidade, nos 1400, na mão de um navegador português que estava abrindo os mares, ele era mais ou menos como isso aqui, entendeu? Era, porque, cara, era uma mídia portátil super pequena, que ele podia enfiar em qualquer lugar ali e pronto, ninguém nem, entendeu? Era algo portátil, com um conhecimento super, né, compacto ali, tudo no só cantinho, né, colorido. Aquilo ali era né, o que havia de mais moderno. Sim, a modernidade começa ali, né? E, enfim, eu acho que a gente esqueceu, eu acho que o Benjamin esqueceu que os livros são mídia e que, assim, na época dele já tinha colecionismo de mapas antigos, que eram super raros, livros super antigos, né, que eram super raros. Então, assim... Funcionava brinquedos, né? Ele, Benjamin. É verdade. Eu fiquei pensando aqui nos dois movimentos, assim, o primeiro que tu mencionou da percepção de que
é importante a presença do corpo na relação com o objeto, que está relacionado lá com a primeira parte do que a gente estava conversando. E agora essa discussão sobre, daqui a pouco, de reencontrar a aura e tal, mas se a relação do corpo informando a mídia, ela é algo que a gente deve levar em consideração na genealogia dos meios como um todo, então talvez agora não se tratasse de dizer se a aura esteve ausente ou voltou, porque a ideia da aura sempre estaria relacionada a esse processo informativo do corpo, né? E isso talvez retiraria essa ideia de ter e não ter, né? Mas talvez pensar na especificidade dessa relação diante, claro que todas as outras questões de colecionismo, retromania, vão agir também aí, né? Sem dúvida. Mas é uma coisa que me ocorreu agora, vendo os dois momentos da nossa conversa, né? E sem dúvida, assim, a gente não está também dizendo que o Benjamin está errado. É um ensaio, né? Eu estava ensaiando um ensaio que até hoje é importantíssimo. Não é à toa que a gente traz ele aqui para discutir, né? Porém, é aquilo, a gente tem que surpreender os mestres da gente também. Então, assim, claro. Ser fiéis aos mestres da gente não é pegar aquilo que eles nos entregaram, né? E, não, é um revezamento aqui. Eles entregaram o negócio da gente, a gente vai ficar parado? Não tem sentido. A gente tem que pegar o bastão e sair com ele, entendeu? Então, também só estamos pensando nisso porque o cara pensou lá atrás, belamente. Né? E aí tu trabalha com a remediação, né? Nessa perspectiva. Com os discos também, mas aí com a gravação, com as gravações de baixa fidelidade, porque o conceito do Bowter e do Grusin é muito legal, né? Eu até pequei um pouco ali na tese, porque eu podia ter falado do Ismael Xavier, que é um teórico brasileiro que também traz as questões de transparência e opacidade da mídia, né? E que eu estudei na graduação com o Firmino Holanda, né, da Casa Amarela, aqui de Fortaleza, que está com um filme bem legal do documentário do Orson Welles, vou fazer aqui um merchan, que também é arqueologia da mídia, né, porque documentário você vai atrás das imagens antigas, claro, e do arquivo, a questão do arquivo, que é outra questão muito interessante. Mas, enfim, o Bowter e o Grusin vão falar da remediação como das duas lógicas da remediação, não é isso? Isso. Que a transparência e a opacidade, né, dos meios. Então, assim, no visual funciona, né? Aquilo que eu pensei com o Benjamin, tipo assim, não sei se agora a aura não está valendo aqui para as mídias que ele achou que não tinham aura. No caso do Bowter e do Grusin, é que eu acho que a dupla lógica da remediação, ela não funciona da mesma forma no visual como no sonoro. A diferença está aí, né, nessa duplinha. Por quê? Quando ele fala da perspectiva, por exemplo, na pintura, né, ou quando você tem gráficos muito realistas, ou então espaços, né, de 3D imersivos, toda aquela história, que é para você apagar né, o grande lance é apagar os traços dos meios para que você se sinta, o espaço em que você esteja quase como em contiguidade com o espaço criado, né, visualmente. Como se você estivesse no espaço criado visualmente. Né? Como na Capela Sistina, né? Como nos grandes murais da perspectiva, que você se sente assim, quase que entrando no lugar que está pintado. Né? Realidade virtual pois bem, hoje em dia, né? Né? Eu tive a oportunidade de ir àquele panorama, ao panorama lá em Haia, né? Que é um dos últimos panoramas ali do começo do século XX que continuam, né? E aí você entra na cabaninha e está na praia, né? A praia toda pintada, é como se você estivesse naquele... E você não vê né? A areia mistura tudo, enfim.
É bem interessante. E é 360 graus, né? Porque a escadinha é no chão do coreto ali, né? Então você sobe e você já está na praia, assim, bem interessante. E uma praia que está ali, né? Você pode sair dali e ir para a praia mesmo, só que a praia pintada é a praia do começo do século XX. Pois bem, então não aconteceria. Eu disse assim, tá, e como é que seria isso no sonoro, né? Eu disse, nossa, eu acho que não rola, quer saber? Aí eu peguei um caso específico, mas é claro que ele vai se repetir em vários casos, né? Que é a música, é o rock mais índia, mas eu peguei o proto-indie, que era o Velvet Underground, e também algumas gravações do Bob Dylan, né? Que foram gravadas no porão lá da casa dele. Então, assim, são gravações que foram feitas que dá para ouvir, né, os traços do lugar, né, dá para ouvir o aparelho sendo play, pause, ou é quase como se você estivesse dentro do quarto do cara. E aí isso é um desejo do criador. Tem falas, né, do Lou Reed dizendo isso. Eu queria esse efeito, né? Mas é claro que a audiência compra isso. Isso é como se eu estivesse lá, né? Junto com a banda, na intimidade, né, da banda tocando o seu rock ali onde eles ensaiam. Ou seja, com o sonoro acontece o contrário. É mostrando o espaço, porque o que é o estúdio de gravação? O estúdio de gravação é um lugar neutro, ele se inviabiliza completamente, né? Você tem todo aquele, né, revestimento, é claro que dependendo do estúdio vai ter um som ou outro, ou seja, o espaço é instrumento, né? Tem que entender o estúdio de gravação como um instrumento. Se você for no estúdio do fulano de tal, vai sair o som assim. Se você for no outro cara, vai sair, né? O Gustavo caiu. Enfim, vamos continuar. Daqui a pouco ele volta. Vocês estão me ouvindo? É que eu só desativei a câmera para ver se a imagem retorna aqui. Ótimo. Agora. Estamos te ouvindo. Estão vendo minha mão acenando agora ou eu estou congelado? Não, eu acho que deu um problema na sua câmera. Tá. Mas vamos com o som, que estamos de boa com o som. Tá bom, valeu. Então, assim, com o som acontece o contrário, né? Quando ele se invisibiliza, né? Que não é o termo, né? Como se assim, deixa de ser perceptível o local onde ele está sendo gravado, a pessoa não tem a intimidade, não se sente lá, né? Então, nesse caso específico, e aí eu quero deixar bem claro que é um caso, eu estou estudando casos que possam fazer com que essas teorizações, né, sobre os meios possam ser tensionadas, né? Vamos tensionar isso porque, tipo, será que serve para tudo? Então, assim, descobrir essas pequenas coisas que tensionam a teoria, esses casos na prática, né, empíricos, que tensionam as teorias, são também bem importantes. E eu estou gostando de fazer essas incursões por pequenos casos que possam fazer esses tensionamentos. Legal. E a tua pesquisa está indo nesse caminho agora, Thaís? Ou então, tu tem uma atividade de produção cultural também, né? Tenho, e é na rádio, né? Então, assim, eu tô super curtindo, que faz 2 anos já que eu tô na rádio universitária, aqui ligada à Universidade Federal do Ceará. Mas botando música para tocar, né? Então, eu sou o meio mesmo, né? O meio que, vamos lá, vamos ouvir, né? Com o horário de rap, que aí entra um pouco de funk, um pouco de R&B brasileiro, mas tudo brasileiro, né? Que é uma cena muito efervescente. E música clássica. Então, assim, o pessoal acha que são polos bem diferentes, mas para mim, que trabalho com os meios, elas se encontram bastante, porque elas são muito inventivas, né? Então, assim,
os mestres aí da música chamada erudita, ou clássica, ou de concerto, né? Especialmente ali a partir do século XIX, começo do XX, também vai ter muita questão com as mídias, né? Sonoras. Uhum. Materialidade. Então, exato. Então, assim, é bem interessante. E eu acho que quem melhor faz isso, por exemplo, eu citei os jamaicanos aí. Os jamaicanos, eles vão influenciar a emergência do hip hop em Nova York, porque a gente pensa que é americano, né? Mas aquela comunidade, né, afro-americana, ela não é só dos Estados Unidos. Havia tido várias migrações da América Central ali para os Estados Unidos. Então, o primeiro DJ que vai fazer os 2 discos juntos, né? Ele é nascido na Jamaica, né? Ele vai bem pequeno para os Estados Unidos, né? E assim, eu estou enveredando nesse lado, porque, por exemplo, o disco de vinil não era para a gente tocar nele. Era uma coisa intocável. É um equipamento assim, né? Que a gente pegava assim, né? Tinha um negócio para limpar, uma coisa toda. Uhum. Aí você vê uns caras que dizem assim: eu vou pegar um pedaço dessa música aqui e fazer um loop com 2 discos iguais. Uhum. Só que aí o cara começou a fazer isso com as agulhinhas, né? Pousando. Aí eles assim, cara, não vou conseguir fazer esse negócio. Aí o que ele fez? Ele quebrou um paradigma ali, digamos assim, já que paradigma Prática, assim, banalmente falando, né? Ele pegou nos discos e começou a voltar aqui, né? Soltar aqui. Então, assim, ele, assim como a gente... Eu acho fantástico. Isso aí é uma grande criação em cima dos meios de reprodução sonora, que são os vinis, os toca-discos, entendeu? Aí vem outro DJ dessa turma, tipo assim, um cria, o outro leva aperfeiçoa, entendeu? Então você tem o DJ Kool Herc, aí o Grandmaster Flash vai lá e diz assim, cara, isso é legal, aí ele aperfeiçoa a técnica. Aí você tem o Grand Wizard Theodore, que é o cara que vai fazer o scratch, entendeu? E assim, eu acho que é por aí. Eu tô fascinada, né, já há algum tempo mas isso aí também é pós-graduação, né? Porque quando eu estava com músicos, o Fórum de Música ali de 2005, a partir de 2005, que tinha Fórum de Música, a galera não reconhecia essa música. E aí sempre volta aquela história de, olha, você acha que você toca uma flauta, toca um chorinho, você é mais músico do que um cara que gira disco, sabe? O toca-disco, ele é instrumento, né? Sim. Quando ele não está na sua função, quando ele não está na função meio, é quando você tem uma atitude criadora em relação a ele. É por aí que eu tô Agora indo. A gente tem 2 Gustavos aqui na... Acho que agora eu tava lendo o Gustavo na vertical aqui, que eu voltei pelo telefone. Acho que o outro eu fechei agora, deve desaparecer aí, vamos ver. Bem-vindo. Mas agora acho que já tem o vídeo, é isso? Tem vídeo. Tá, beleza. Pois é, Thaís, você estava falando, né, do Scratch, né, do visual, né? Enfim, acho que tem muito... Eu gosto muito do Flusser, que ele fala um pouco dos gestos que a gente faz para usar as mídias, né? E, enfim, tem a questão das práticas, né? Dos gestos, né? Das técnicas, justamente, né? Dos modos de usar, né? Os scripts de uso, né? Como diz o Latour. Mas eu fiquei pensando também numa questão de remediação, que como essa ideia do Scratch aparece depois nas outras mídias também, né? As que sucedem o LP. Né? Enfim, nessa minha outra vida paralela, já fui DJ por muito tempo, muitos anos, eu usava, né, os CDJs também faz o mesmo ato com o CD. Depois, quando eles trocaram os CDJs para MP3,
tu faz o mesmo ato para controlar fluxo de dados, né? Porque, enfim, tu faz o ato, né? Tu faz todo o gesto para controlar dados, aí porque é MP3. E o Virtual DJ, se tu usa no notebook, ele tem lá os 2 disquinhos, né? Para tu fazer a mesma coisa de ir, voltar e soltar e fazer o cool, né? Que se chama no sistema. É bem bizarro, né? De como esse gesto vai sendo replicado nas mídias que sucedem. Para você ver o poder, né, dessa criação. E que eu acho que é o seguinte, por que a gente nunca falou disso antes, sabe? E aí já junto aqui uma outra discussão que está muito... A gente precisa encampar, que é a do racismo, que é da centralidade, né, do sujeito homem, europeu, branco, no pensamento. Então, assim, eu acho que esses caras são inventores, né? São criadores, inventaram coisas maravilhosas, né? Impensáveis, eram todos muito jovens. Eu não sei porque a gente não fala tanto disso. E é isso que eu tenho me empenhado em fazer e discutir também, aproveitar que tem essas teorias também, né, que vão pensar, para a gente repensar como é que a gente tem feito teoria até agora, pesquisa até agora, né? Principalmente aqui na periferia do capitalismo. Nós temos uma situação bastante peculiar. Por quê? Porque com o dólar a esse valor, por conta de toda essa confusão, a gente não vai ter, a gente tem as nossas juventudes, né, que estão aí, a maior parte dela está nas periferias, como é que ela vai ter acesso a isso, né? Ela não vai deixar de criar, mas tem um impacto, né? Assim, o que a gente vai fazer com as materialidades que chegam, né? Que chegam para a gente, porque às vezes a criação está para quem tem, a criação com os meios está para quem tem os meios. E será que a gente vai precisar também só ver os meios que são tecnológicos, que são digitais, né? Hoje a gente tem uma produção bem criativa, né, em relação aos meios no Brasil, na música que as juventudes criam no Brasil. Mas pode ser que a gente tenha um impacto aí. Estou antevendo aí algumas questões, entendeu? Legal. Sem dúvida. É fundamental esse mapeamento desse agora, né? Que está nos botando de cabeça para baixo, mas que certamente está criando determinadas fissuras, determinadas práticas aí, e que é preciso ter gente atenta para fazer esse olhar nos processos comunicacionais, midiáticos, essas práticas que podem estar em plena experimentação nesse momento. Para vocês terem uma ideia, e aí tem outra história fantástica, né, que é a do blackout de Nova York, né, no fim dos anos 70, foi 80. Vocês sabem aí? Deixa eu botar aqui. Blackout Nova York. Vamos ver o ano disso aqui. 77. É engraçado, o mais engraçado, sabe o que é? É que 77 é um ano importantíssimo para o hip hop, né? Mas é o ano em que a gravação sonora faz 100 anos. É bem interessante. Aí o que acontece? Acontece um blackout em Nova York. Vocês sabem o que acontece? Acontecem saques a lojas de equipamentos de som. E se não fosse esse blackout, talvez a gente não tivesse. A música hoje não seria o que ela é. Por quê? Porque os caras estavam lá em Nova York, mas eles também tinham problemas de acesso às mídias, às materialidades, né? Uhum. Histórias alternativas aí. Histórias alternativas, exatamente. Legal. Interessante. E aí? Acho que daí a gente acabou, acho que de tudo que a gente combinou de
conversar, talvez faltou mencionar a tua experiência de conversar com um dos autores que é uma referência para a gente, em função de ser um responsável por tentar aglutinar essa forma indisciplinada que é o campo da arqueologia das mídias, que é o Jussi Parikka, ou Parikka, dependendo aí da... Acho que é Parikka. Parikka, Parikka. né? Com Parikka, com o P e o K bem fortes. E tu tivesse a oportunidade de entrevistá-lo, né, durante o teu doutorado de sanduíche e algumas impressões aí, talvez essa dinamicidade da pesquisa em torno de buscando novos objetos, novas perspectivas, né, e não apenas se conformar em mapear um campo, né, quase congelá-lo ali no tempo e torná-lo uma nova vítima da história das teorias. Né? Foi muito legal, ele estava lançando o grupo de pesquisa dele, né? Pouquinho tempo depois, eu acho que o Márcio chegou lá, né? Então, eu fui a Winchester, lá uma tarde em que eles estavam lançando, legal. E conversei, aquela entrevista que eu fiz com ele, que está no blog, né? Que é o escutanovaonda.com, que é o meu blog de pesquisa, que eu sempre coloco coisas lá e tal, e tá essa entrevista, né, com ele. Tiveram algumas perguntas do doutorado ali, né, coloquei algumas questões que ele me ajudou a dizer por aí, não é, e tal, me orientou em algumas coisas específicas, né. Então, assim, é um cara muito, muito importante, assim, quando ele fala da geologia, do antropoceno, tem muito a ver com essas questões que o Brasil passa, né? De novo, na periferia, né? Porque pensar o nosso papel aqui como país, como o que nós somos, né? Nós somos o lugar onde se faz a mineração, né? Porque, assim, o que está acontecendo também, né? De se estar adentrando a Amazônia, de se estar flexibilizando a legislação para que se faça mineração em terra indígena, aí o Parikka traz essas questões em relação aos temas dos meios, da materialidade dos meios, né? De como também a criação fica cada vez mais difícil, uma vez que você não consegue interferir tanto nos equipamentos, porque assim, o que eu posso fazer com isso? Porque já está tudo dado. O que eu posso fazer com isso está praticamente dado. O Wolfgang Nernst também fala isso, né? Eles têm uma preocupação com isso. Apesar de serem, por exemplo, né, apesar de serem deterministas tecnológicos, eles têm essa preocupação, né? A coisa que é legal a gente ler os caras para ver que assim também não é essa coisa, né? Mas justamente por serem, né? Conseguem ir algumas questões que a gente que fica evitando falar dos meios não faz, né? Sim. Tem isso, né? Tem ciências que são altamente deterministas tecnológicos, por exemplo, como a arqueologia, né? Que a única coisa que tem dos tempos passados são as tecnologias, né? O que sobrou foram tecnologias, né? Artefatos. Então... mas aí o que você tem? Em face às outras, né? Você vai montando ali Exato, vai montando. Né? Então, enfim, tem isso. O estudo de mídia tem essa dimensão de estudar mídia, né? Independente do conceito, né? Eu tô convencida de que ou a gente enfrenta a questão dos meios em sua materialidade para transcender as materialidades, né? Chegar aos processos mediais, que aí é uma diferença, por exemplo, entre Kremer e... Kittler. Não. Você falou nele, e eu tive um curso com ele lá na Federal do Paraná. O Dieter Mersch. O Mersch. Eles têm uma diferença no pensamento deles. Por exemplo, a Kremer, ela vai muito na materialidade, né? O que é o meio, né? Aquela coisa, né? O Mersch já diz que a gente precisa pensar os meios para além das materialidades, mas assim,
o que eu acho é que pensar a materialidade é inescapável, é incontornável para a gente chegar nessa segunda abstração, que são os processos mediais, que é onde ele diz, ó, o negócio mesmo está aqui, né? Coisas... Não, o Márcio, mais de uma vez aqui nas lives, fala do desejo de uma arqueologia das mediações, né, Márcio? É. Acho que tem a ver um pouco com o que a Thaís está trazendo. E aí a gente tem que pensar as mediações do barbeiro, né? Cuidado. Uma história das mediações, né? Porque, enfim, a gente esquece de que não são só as mídias que mudam, né? Mas se mudam as mídias, mudam também os processos, as percepções, as mediações. E mudam as pessoas. Muda, né? O Jonathan Stern, que é um dos grandes autores em atividade hoje, né, dos estudos do som, ele diz, olha, o sujeito, a pessoa que escuta hoje, ela tem uma percepção sonora, né, acústica, completamente diferente da pessoa do século XIX. Os meios, né, de reprodução, de gravação, de reprodução, elas alteraram a forma como nós nos relacionamos com o som, né? E que é até difícil pensar quem é aquela pessoa lá do século XIX, entendeu? Ganhamos coisas, mas podemos ter perdido outras, mas enfim, faz parte, né? Então, é pensar também que as coisas se realimentam, né? Os meios nos mudam, nós fizemos os meios nos mudam e aí o negócio vai embora. Mas esse é o desafio, né, Thaís? Aí voltando para aquilo que a gente estava falando no começo, talvez muito da limitação teórica seja porque a mídia é o que a gente vê, né, concretamente na nossa frente. E todos esses processos mediais, eles são difíceis de aprender, né? São. Inclusive, o Gustavo perguntou aí em termos metodológicos, não foi fácil, hein, Gustavo? Por quê? Porque, assim, como assim o meio é aquele que desaparece? Tá, então, assim, como é que eu vou achar o meio se na hora ele não tá lá? Sim. Ainda mais com som. Então, as entrevistas com os criadores de mapa sonoro foram essenciais para eu entender também o que estava aparecendo e desaparecendo. Porque também diz respeito a intenção da gente. Aí entra toda a questão da fenomenologia também, né? Aquilo em que você presta atenção ou não, né? Tem a ver, uma intenção, né? Tem a ver com essa pegada mais fenomenológica, que desaparece completamente na vertente hitleriana. Por quê? Porque o corpo não desaparece isso. É o segundo, né? É um efeito. Legal, Thaís. Acho que agora estamos chegando na hora, né? Gente, e cadê o chat? Cadê a galera? Eu tô sem o Face aqui. A galera ficou tímida hoje, Thaís. Né? Tudo bem. A gente resolveu também fazer uma bateria de perguntas e comentários aí. Fomos indo, né? Também tem essa. Debate. Talvez tenhamos atendido aí algumas questões. Aí. Eu vi que eu vi ali que entre as curtidas estava do Heron Vargas, né? Que é um dos eu vi também, legal. Do som ali no Brasil, né? Bem bacana. E acho que, bom, para a gente comentar com o pessoal, assim, onde que localizamos aí as tuas atualizações aí de atividades e projetos, qual é o melhor jeito aí de te acompanhar? Eu tenho o site escutanovaonda.com, né? Onde eu coloco as coisas lá. No momento, eu estou estudando, né? Então, no momento, eu produzi bastante desde o fim do doutorado, né? O último artigo que saiu meu foi agora no Journal of Sonic Studies, né? Que é lá da Holanda, né? Baseado na Holanda, né? Tem base lá. Então, são periódicos, tenho focado nos periódicos mais da área dos estudos do som, que é um campo emergente,
Então, a gente tem que ajudar também a formar, né? E foi um artigo que é da minha tese, da minha dissertação. Então, eu transformei, que é uma coisa difícil, né? Transformar a pesquisa inteira da gente num artigo. É bem difícil, é bem desafiador, mas e saiu depois do doutorado, né? Mas pelo menos está disponível em inglês, porque eu percebi que tinha interesse, né? Quando eu estava lá no sanduíche e me apresentava assim para as pessoas, já essa pesquisa dos mapas sonoros está em andamento, né? Mas eu fiz a pesquisa, né? Que é um vendedor ambulante. Eles não têm vendedor ambulante mais, quase. Esses fenômenos não tem na Europa, assim, é muito raro, né? Então, eles são um pouco curiosos sobre, né? Então, saiu o do Lo-Fi, né? Da baixa fidelidade, invertendo aí como a baixa fidelidade e a alta fidelidade acabam invertendo as questões da remediação entre o visual e o sonoro, né? Que mais? Saiu esse livro aqui também, né? Sobre arte sonora. Não, esse é o da Kremer. É bem parecido. É bem parecido, é até verde também. Então, assim, esse livro saiu. Eu não sei se vocês veem invertido. Legal. Não, dá para ver certinho. Não, tá vendo certinho. Que é um livro sobre arte sonora brasileira, que saiu em dezembro do ano passado, né, pela Bloomsbury, e foi feito a partir do pós-doc do Rui Chaves, na ECA, né, na USP. Né? E aí eu entro com um capítulo sobre cartografia sonora, né? Foi bem legal, né? Por quê? Porque o meu caso paradigmático para falar de meios, né, no doutorado foi um caso alemão. Eu até fico pensando, né, reflito, será que tem a ver, né, o contexto, o cara ser alemão e de repente ter o caso mais interessante em que ele pensa as questões de mídia, assim? E aí o caso brasileiro acabou sendo explorado mais nesse capítulo, né? Tem algumas coisas da tese, mas tem principalmente o caso brasileiro, que é do mapa sonoro de Curitiba, pela Lilian Nakaodo. Legal. Então tá, acho que... Diga lá, Márcio. Não, só ia fazer brincadeira, porque eu e a Luísa, a gente sempre brinca que a gente queria apresentar para os amigos alemães o carro de telemensagem, que é algo completamente inimaginável fora do Brasil, né? É verdade. Aqui tem um nome também, acho que é Loucuras de Amor. Loucuras de Amor. Loucuras de Amor. E carro de rádio de interior que fica anunciando quem morreu também, né? Tem que escrever. Eu acho que eles iam super curtir. Mas a gente tem que escrever não de uma forma exótica, né? Tem que escrever assim. Tem questões de medialidade aí, né? Muito interessantes, né? Para mim é ótimo. Por quê? Porque tem a questão da mediação, né? Não mediada, mas que é mediada, sim. Porque eu considero até o espaço e o corpo como mediação. Legal. Legal, Thaís. Gustavo? Muito bom. Não, só então agradecer, né, a Thaís pela oportunidade aí de bater esse papo e de ver todos esses movimentos em todas as diferentes temporalidades aí, pré e pós processos de formação aí na pós-graduação, né? E é legal poder retomar e debater esses conceitos contigo e problematizar questões que a gente já vem conversando aí nessas lives, né? E também deixar avisado que a gente vai ter a última live, pelo menos desse ano, no dia 3 de novembro. Nós vamos receber o professor Peter Kraft, da Universidade de Califórnia, Irvine. Já andou aqui na Unicinos por 2 oportunidades, dessa vez vai via remoto aí conversar com a gente. Trabalha na perspectiva mais da história dos meios, mas e das questões de criptografia, segredos, mas bem bacana as suas abordagens. Ainda não sei exatamente qual é o tema que ele vai querer propor, mas certamente vai ser uma ótima conversa e que a gente aguarda todo mundo também. Legal.
Obrigada, gente. Eu que agradeço, porque, como eu disse no começo, eu adoro falar disso. Bom, a gente também. Tá, gente, Legal. vou fazer o último jabá aqui, porque a Luísa Santos, que é a minha companheira, colega aí da Escola de Comunicação, fez uma live também sobre o Dilema das Redes, na FGV DAP, tá lá no YouTube da FGV, é isso? Disponível para quem quiser interesse, abordou alguma dessas questões de determinismo tecnológico, que no fim a gente ia falar, estava na nossa pauta, abordamos por meandros Um aí outro hoje, caminho, aham. mas foi bem legal, Thaís, obrigado. E é isso, gente. Fica o convite aí para dia 3 de novembro com o Peter, nossa última dessa primeira temporada. Quem Isso, sabe, né, Gustavo? Tem outras ideias aí de convidados, mas sem vamos, dúvida. vamos... Estamos apenas esquentando os motores, né? Exatamente. Então tá, gente. Vou encerrar aqui a nossa Até transmissão. novembro. Valeu. Até mais. Valeu, até Tchau. novembro. Boa Valeu, Thaís. noite. Abraço. Encerramos.